Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Danilo, professor de redação aqui do Projeto Realize Enem, e hoje teremos nossa quarta aula de redação. Vejam, um recado que eu gosto de dar sempre é que quem não assistiu às nossas aulas anteriores, corre lá, acompanha os vídeos desde o início, claro, para que haja uma linearidade no processo de aprendizagem de vocês, tá? E como eu sempre digo, às vezes nos outros vídeos temos informações que nesse aqui eu não vou estar abordando mais, enfim, embora eu sempre gosto de fazer esse espiral de estar trazendo informações do que anteriores, claro, na íntegra, assistir o vídeo na íntegra sempre é a melhor opção, tá? Hoje vamos dar continuidade ao que começamos na aula passada. Na aula passada vimos aí um pouco da conclusão, da redação e tudo mais. Hoje vamos focar no que a gente costuma chamar de solução-problema, né? A possível intervenção social para determinado tema que a redação do Enem pode colocar, tá bem? Então, vamos lá. Bom, gente, quem assistiu a última aula vai lembrar muito bem dessa imagem, né? Lá, o desenho aí, a representação desses desenhos está mostrando o argumento 1, argumento 2, argumento 3, e como necessariamente, né, de fato, eles precisam estar ligados aí à conclusão. Não adianta você trazer 2 argumentos ou 3 dentro do seu desenvolvimento do texto e lá na conclusão você não retomá-los ou até mesmo não buscar uma solução de um modo geral para os problemas que você trouxe, para os argumentos que você levantou, enfim. Vejamos, nós temos aí alguns conectivos, e como eu falei já, os conectivos são muito importantes para ligar as ideias e são conectivos que vocês podem utilizar aí no final da sua redação, no último parágrafo, né? Em síntese, de fato, efetivamente, assim, portanto, em função do exposto. Olha só, eu gosto muito desse em função do exposto, porque ele meio que, na minha concepção, ele abraça todos os outros argumentos que você já trouxe na sua redação. Por exemplo, imagina aí que você usou um argumento, depois usou outro, depois usou um outro. Esse em função do exposto, na minha concepção, e creio que quem costuma ler, quando vê isso aí já imagina assim, bom, a pessoa está amarrando tudo que foi falado, e está deixando isso bastante claro, obviamente, aqui na conclusão. Não que os outros não estejam fazendo, tá? Em síntese, de fato, efetivamente, esses também vão passar essa ideia, mas eu acredito, e até mesmo quando eu ouço, né, eu percebo que esse em função do exposto, ele abraça bem mais tudo o que foi dito. É tipo assim, em função de tudo que eu argumentei em cima, né, em função de tudo que foi abordado até o exato momento, até o presente momento, enfim. Eu gosto bastante dele, não que os outros, volto a repetir, não que os outros também não tenham essa finalidade, não sejam interessantes para serem usados, mas aí eu dou sempre prioridade ao em função do exposto, eu gosto bastante. Certo? Bom, gente, e vamos começar aí a compreender como elaborar uma proposta de intervenção social, tá? Analisem o desenho, a fala desse rapaz aí, creio que seja o técnico, né? Quando ele diz assim, né? Assim, frente à derrota no primeiro tempo, agora vamos resolver o problema com 3 ações integradas e a síntese é essa aqui. Entenderam? Vejam, aparentemente os alunos, os jogadores aí não compreenderam nada. Ou seja, a proposta de intervenção aí que o cara lançou para eles está mais que confusa. E vendo essa imagem, a gente pode pensar o seguinte, né? Que, bom, não basta a gente apresentar ideias, né, e argumentar, enfim, ao longo do texto, se diante do problema que a gente quer analisar, a gente não oferece uma proposta de intervenção bacana, né? Então, é isso que a gente vai tentar trazer hoje aqui para vocês, como construir uma boa intervenção social, porque, como é que eu posso dizer, não adianta assim eu trazer uma conclusão, uma intervenção que seja muito fantasiosa, né? Muito utópica. Não adianta também eu trazer uma intervenção que seja muito pobrinha, no sentido de já tentaram isso e nunca deu certo. Que pessoa ingênua, sabe? Então a gente tem que deixar tudo aí muito bem construído para que o nosso avaliador, né, a pessoa que vai estar avaliando a nossa redação, concorde e que pense conosco, né? Poxa, realmente,
essa proposta de intervenção faz bastante sentido e quem sabe não seria uma ótima alternativa para solucionar esse problema aí da sociedade. E assim, né, antes que eu esqueça, é bom também frisar que o Enem, né, assim como outros vestibulares aí, eles querem verificar essa competência da pessoa que está fazendo a prova, né? Porque quando a gente sai do ensino médio, espera-se, né? Espera-se assim que a gente seja capaz de analisar as ideias, que a gente seja capaz de colaborar enquanto cidadão mesmo na construção da vida coletiva. Então, é necessário sim que você seja capaz de construir uma intervenção social embasada em algo sólido mesmo, que não vá muito aí, como eu acabei de falar, no sentido como eu acabei de falar, para um lado muito utópico ou muito... isso aí já fizeram, sei lá, nos Estados Unidos, já fizeram aqui mesmo no interior do Brasil, o governo já tentou implementar isso e não deu certo. Bola pra frente, vamos tirar pontinho dessa pessoa porque a criatividade dela ou até mesmo o senso crítico dela não tá muito legal. É por isso, gente, que eu trago aí 3 tópicos, tá? Então vamos prestar bastante atenção no que diz respeito como deve ser a proposta de intervenção. Primeiro, ela deve ser executável, ou seja, que pode ser executada ou cumprida, tá? Nada utópico, nada surreal, algo que de fato possa chegar a ser concretizado, tá? Olha aí o segundo tópico, ser concreta, específica, em vez de genérica e muito vaga. Detalhar os meios para que se realize. Não adianta você falar deveria ser isso e isso e ali acabou, tá? Não. Você tem que detalhar, você tem que explicar os meios para se chegar a determinada intervenção. Não adianta jogar assim ao léu, como as pessoas fazem com os pontos, né? Jogar os pontos e as vírgulas assim para cima e achar que vai tá perfeito. Não, você tem que traçar um caminho ali para deixar o leitor bem convencido. Afinal de contas são argumentos, né? A gente não pode jogar qualquer tipo de argumento em uma redação dissertativa, argumentativa e esperar que qualquer leitor aceite o que a gente colocou ali, enfim. E essa observação aí embaixo que diz o seguinte, né? Assim, antes de escrever, você deve definir o que vai apresentar como proposta de intervenção na vida social e como vai propor que seja viabilizada. Lembra daquela primeira aula que eu falei para vocês a questão de organizar as ideias? Bom, voltamos aí a estaca zero no que diz respeito a organizar as ideias. Sem organizar, sem refletir e já ir colocando no papel não vai rolar, gente. Sou bem sincero com vocês nesse sentido aí. Não vai rolar. Então, o interessante é que vocês após separar os argumentos, como eu ensinei lá no comecinho, após organizar os parágrafos, vocês também reflitam como vão deixar, como vão trazer, né, como vão argumentar, como vão escrever a sua conclusão, tá? E como é que você vai expor essa proposta de intervenção, tá? Como essas 2 perguntas aí estão bem claras, o que vai apresentar como proposta de intervenção na vida social e como vai propor que seja viabilizado. Vamos imaginar então, gente, um tema, né? Violência nas grandes cidades. E aí, esse tema foi jogado lá no Enem, vocês vão precisar escrever sobre ele. O primeiro passo seria o quê? Você vai fazer a sua introdução, né? Uma introdução geral, você vai contextualizar o tal tema, vai mostrar que a relevância desse tema e tudo mais. E talvez, assim, você pode até antecipar um pouco do que você já vai defender, mas aí seria em sua introdução, tá? Lá no desenvolvimento, ao longo do seu texto, você vai analisar o problema em si, tá ok? Analisando esse problema, você tem que, claro, trazer os principais fatores e tudo mais, o que gera essa violência, né? Você vai precisar se valer, claro, vai precisar trazer ali consigo boas estratégias argumentativas, né? Argumentos, conectivos, enfim, começar a prestar atenção na progressão textual, que a gente vai descobrir um pouquinho isso, o que é progressão textual um pouco mais na frente. E lá no final do seu texto, você tem que apresentar, melhor dizendo, as propostas de intervenções. Então, aí, as propostas não, né? A proposta, melhor dizendo, de intervenção na vida social, né? Então, nós já temos aí conclusão, ou melhor, introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Agora,
Eu aqui comigo fiquei pensando em alguns possíveis, né, algumas possíveis propostas de intervenção social. E eu trago elas para que vocês possam acompanhar comigo no próximo slide. Bom, aí como vocês podem ver, algumas possíveis propostas de intervenções, mas vejam só, temos aí 4 propostas. Eu pensei nessas 4, né? Mas não quer dizer que vocês não possam pensar em muitas outras. Mas claro, façam aquele exercício, tá? De após escrever, sei lá, 7 propostas, 6, refletir, quais seriam as melhores a serem utilizadas, enfim. Nós temos aí investir em educação, reduzir a impunidade, promover a inclusão social, combater o tráfico, tá? Professor Danilo, só isso? Não, a gente tem que, além de pensar nelas, a gente precisa discorrer um pouco sobre elas, tá? Olha só. Bom, gente, mas isso é só uma sugestão, tá? Investir em educação. Você iria argumentar que a violência surge porque as pessoas não têm acesso à educação, estão desesperadas, tornam-se não empregáveis e acabam caindo na marginalidade. Mencionaria, sei lá, talvez, né, as mudanças que outros países alcançaram quando investiram em ações integradas de educação, assistência social, esporte, cultura e lazer para garantir que os adolescentes tivessem espaços seguros e protegidos para seu pleno desenvolvimento social. Lembra que eu acabei de falar que não adianta você jogar a intervenção, investir em educação, jogou isso lá e deixou. Não, há necessidade de você percorrer todo um caminho ali explicando como isso funcionaria, como se daria essa intervenção para solucionar esse problema. Vamos ver a próxima? Bom, gente, mais uma aí, reduzir a impunidade. No caso, você defenderia a ideia de que a violência aumenta porque as penas são brandas, os infratores são liberados rapidamente e voltam a cometer crimes ainda mais graves. E esse círculo vicioso, no caso, né, traz riscos cada vez maiores. Você poderia dar um exemplo de cidadãos de cidades como Nova York, melhor dizendo, que instruíram programas como a tolerância zero contra criminosos e conseguiram baixar drasticamente com os índices de roubos e assassinatos. Mais um argumento. Mas, gente, eu gosto muito de frisar sempre uma coisa, tá? Não existe argumento que não possa ser refutável. A pessoa que está lendo o argumento, que está lá analisando sua redação, ela pode, sei lá, compreender muito bem esse tema e ao mesmo tempo que ela está lendo, ela já vai ali te questionando, né? Na mente dela já vai questionando o que você está escrevendo. Então, reflitam bem sobre isso, quais as ideias que vocês vão utilizar, quais exemplos vocês vão utilizar, tá? Para que não corram esse risco. Mas, na verdade, é um risco que todos nós corremos, né? Volto a repetir, todo argumento é passível de ser refutado. Então, só vejam aí as ideias que vocês vão utilizar. Mas aí, imagine que como proposta de intervenção, vocês vão utilizar essa, né? Reduzir a impunidade. Temos aí, nesse escrito, mais ou menos como isso poderia se dar. Tá ok? Temos mais um aí, tá? Temos mais um aí. Promover a inclusão social. Aí você pode, sei lá, falar que a paz é fruto da justiça social, de um olhar mais voltado para o coletivo. Enfim, vou deixar aí vocês lendo, tá? Vocês podem dar pausa, mas vocês vão ver que esse trechinho aí, ele cita um documento elaborado pela ONU, né? A Organização das Nações Unidas, o que daria um peso maior ao que você está tentando defender, enfim. E você vai argumentar, no geral, assim, que a segurança é uma questão sociopolítica, tá? Como está aí no finalzinho, tá? Que envolve a todos e que, sem assegurar os direitos básicos de cada cidadão, a paz é algo ilusório, ou seja, coletivo. Promover a inclusão social, coletivo, sociopolítico. Vejam que são palavras aí inclusão, são palavras aí que casam bem nesse sentido aí, para essa intervenção. Bom, e temos aí, né, o combate ao tráfico, que você, sei lá, poderia lançar a tese de que a violência, um dos pilares da violência, tá ali, tem sua origem ali na droga, né? Como o texto está aí bem explícito, o dependente químico, ele muitas das vezes, para conseguir dar conta do seu vício, ele precisa de muito dinheiro, óbvio. E quando ele não tem esses recursos, quando não tem dinheiro, ele acaba partindo para o roubo, né, que começa em casa, depois vai na rua, enfim. E aí vocês também podem fazer até uma ligação com a questão do crime organizado, tá? Que, assim, para mim é um dos pilares, um dos maiores pilares
tá? E quando você traz aí o crime organizado, você está olhando também os dois lados da moeda. Você está olhando o usuário, o cidadão comum, que acaba sendo usuário e que acaba tendo que roubar para suprir suas necessidades, né? No que diz respeito ao vício, mas você também está indo ali no problema, na raiz do problema, né? Que é o tráfico como um todo. Então, eu acho bem legal. Depois deem pausa aí e vejam como está escrito, tá? Não que, sei lá, talvez possa ser um tema, né? Talvez não, mas aí é mais conhecimento para vocês, caso isso venha a acontecer, caso um tema parecido, você já tem aí alguma bagagem para pelo menos iniciar alguma coisa, alguma introdução, trazer alguma informação para o seu desenvolvimento, ou quem sabe até mesmo a sua conclusão. Gente, atenção, tá? Vejam bem. Na última aula eu falei um pouco sobre o quão complicado é quando nós acabamos por ir de encontro com os direitos humanos, tá? Ferir os direitos humanos, isso não pode. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas Danilo, e como é que eu vou saber se eu estou ferindo os direitos humanos? Eu trouxe alguns tópicos para que vocês tenham mais ou menos noção assim, de como isso funciona, tá? E a gente vai conversando ao longo dessa aula. Vejam só, jogar uma bomba nas prisões para aniquilar os marginais. Não pode, gente. Vejam, assim como nós, eles, né, por mais que tenham feito coisas erradas, eles são sujeitos e que possuem direitos e deveres. Eles têm os direitos e deveres assim como nós. Então, jogar uma bomba nas prisões para aniquilar esses marginais aí, os marginais, como esse fragmento está trazendo, vai de encontro com os direitos humanos. Ninguém pode estar tirando a vida de ninguém, tá? Impedir a entrada de imigrantes de países pobres. Outro ponto aí que vai de encontro. Instruir a execução sumária dos traficantes, sem direito a julgamento. Pode ter aquela pessoa que acha que isso aí é a melhor alternativa. Será mesmo? Não teria uma solução, uma intervenção social bem mais elaborada, bem mais pensada, bem mais construída aí para resolver essa situação? E mais uma vez, outro ponto que vai de encontro aos direitos humanos. Quarto, isolar todos os criminosos numa ilha deserta. Ao mesmo tempo que isso vai de encontro, gente, com os direitos humanos, eu olho assim para esse número 4 e volto lá no que eu falei agora há pouco. Tá uma coisa tão utópica, né? Tão distópica, melhor dizendo. Tão distópica, vamos olhar para você e dizer, poxa, que rapaz ou moça ingênua, né? Como, na verdade, olhar porque você escreveu, né? Que pessoa ingênua. Aí já dá um cortezinho ali, tira ponto, enfim. Além de ferir os direitos humanos. Quinto, instruir prisão perpétua para todo e qualquer roubo, por menor que seja. Isso aí vai causar uma polêmica, já causa, né? Mas de qualquer forma também vai de encontro com os direitos humanos, e não importa se você roubou um pacote de leite ou se você roubou, sei lá, um carro do ano, enfim. Isso também vai de encontro aos direitos humanos, certo? Gente, e para praticar um pouquinho, eu trouxe aí alguns exercícios. E como eles vão funcionar? Nós vamos ler, vocês podem dar pausa aí, analisar direitinho. Nós vamos ler cada fragmento desse que corresponde a um tema, tá? Um possível tema de redação. Esse primeiro, como exemplo, seria sobre o cyberbullying, tá? E o que vocês vão fazer com esse exercício? Vocês vão analisar esses parágrafos aí de conclusão e vão indicar qual... Vocês vão fazer esse exercício mentalmente, tá? A partir de tudo que nós vimos até agora. Qual seria a principal deficiência de cada um? Tá? Então, vocês vão ler o primeiro, vão refletir, vão ver qual a deficiência, quais deficiências vocês podem encontrar, tá? Tanto no que está em preto, no que está em vermelho aí no meio e no último. Tá ok? Esse é o primeiro exercício. Daqui a pouco nós temos um outro, mas vamos lá. Portanto, há de acabar com o cyberbullying. Ele difunde o que há de pior: racismo, violência contra a mulher, homofobia, preconceito religioso, xenofobia. Mesmo pouco inteligente ou até falso, o conteúdo é compartilhado por muitos, rende seguidores. É a agressão como espetáculo, escondida sob as identidades falsas dos que se valem do anonimato,
da impunidade e da incompetência das vítimas. Vamos lá, vou dar um tempinho aí para vocês refletirem sobre isso. Bom, professor, e aí? Eu consegui, será? Vamos lá. Gente, se vocês prestarem atenção nesse primeiro parágrafo aí, vocês vão ver que ele apresenta sim uma proposta de intervenção, mas essa proposta ela tá muito vaga, né? Ele tá se propondo a acabar com o cyberbullying, ok? Mas nesse mesmo parágrafo, não tá tão claro assim como consiste essa ação, né? Sei lá, como vai se dar essa ação. E além disso, né, se vocês prestarem atenção, eles não mencionam os meios, né, concretos, meios concretos mesmo que podem levar a isso. Então, tá bem escrito, o português está legal, mas aí faltou apontar como é que eu posso dizer, como chegar com esse fim aí do cyberbullying, o passo a passo para que isso aconteça, tá? Então, gente, esse segundo ele vai dizer o seguinte, né? Assim como vimos, boa parte das soluções podem estar no incremento do voluntariado. Para isso, pode ser que esbarremos no Brasil com a falta de cultura de doações, seja de recursos, seja do próprio tempo. Mas, felizmente, há pessoas que se engajam individualmente diante dos problemas coletivos. Todos podem fazer o mesmo, até aquelas que não possuem uma renda alta, pois o principal é a vontade de ajudar. Vou dar o tempinho aí para que vocês consigam descobrir o que está faltando aí, o que deveria ser melhorado. Nesse segundo parágrafo, há sim uma proposta de intervenção concreta, né? E que está sendo incrementada aí, trazendo até a questão do voluntariado, né? Para ajudar. Contudo, gente, se vocês prestarem atenção, eles não mencionam os meios, tá? Não mencionam os meios para que isso aconteça, né? Que poderia ser, sei lá, uma propaganda governamental, talvez, deixa eu pensar aqui, uma parceria com ONGs, recrutamento de voluntários em empresas, algo do tipo, né? Sei lá, meio mundo aí, como o pessoal gosta de falar, meio mundo de alternativas que eles poderiam utilizar, mas não utilizaram. Campanhas de comunicação, tudo isso. Tá legal, mas faltou os meios para se fazer isso, tá? Por fim, aí nós temos, né, o último, vamos lá. Como vimos, o voto deveria ser a culminância de um processo participativo de reflexão, ao longo do qual cada pessoa tome decisões sobre as políticas públicas mais adequadas para o país. A saída para a alienação do povo é instituir em cada edifício, em cada bairro e em cada cidade, conselhos populares para a discussão partidária, com a presença de pelo menos um representante de cada partido político e participação obrigatória dos cidadãos. Somente assim poderemos alcançar essa contribuição consciente e comprometida no processo que determina os rumos do país. Bom, reflitam aí, vou colocar mais uma vez o reloginho para que vocês voltem aqui com a resposta. Bom, gente, esse aí, se vocês prestarem atenção, há uma proposta, tá, de intervenção social, e nesse caso ela é bem concreta, né? Mas ela realmente tem condições de ser executada? Reflitam comigo. Será que seria possível, sei lá, instituir assim um conselho popular em cada edifício da cidade, enfim, do estado, e o que é pior, né? Sempre contar com a presença de um representante do povo, um político. Será que isso daí é da rock, como o povo costuma dizer? Sei lá, acho que isso daí não é viável não, tá? E além do mais, se vocês prestarem atenção, a ideia da participação de cidadãos, de todos os cidadãos de forma obrigatória, fere, né, de certo modo, assim, os direitos humanos. Porque se vocês prestarem bem atenção, isso já avança sobre aquilo que a gente chama de liberdade individual. Então, sei lá, a pessoa que pensou nessa proposta de intervenção,
ela deveria refletir um pouquinho mais se realmente faz sentido, se realmente isso daria certo, ou se é só muita utopia, tá? Pensem bem, quando vocês estiverem escrevendo, reflitam: será que isso aqui não é utopia? Será que isso aqui não é fantasia demais? Será que isso aqui daria certo? Será que isso tem futuro? Será que isso, colocando no papel e indo para a prática, vai dar rock, vai servir, vai funcionar? Reflitam sobre isso sempre quando estiverem construindo aí as propostas de intervenções de vocês. Gente, nós temos aí mais um fragmento, tá? E nesses espaços que estão em vermelho, eu quero que vocês reflitam sobre quais melhores, quais conectivos vocês poderiam utilizar, tá? Vocês podem utilizar aí, acho que uns 3, 4, 5 em cada espaçozinho desse. Caberiam muitos, existem muitos no caso, como nós já vimos. Mas aí um ou dois, ou só um que vocês lembrem, vocês tentem encaixar para ver se faz sentido. A ideia é essa, tá? É um fragmento. A partir desse fragmento vocês vão lê-lo, claro, e preencher os espaços aí com determinados conectivos. Aí daqui a pouco eu trago os meus para vocês verem se chegou perto ou se são conectivos semelhantes que vão trazer o mesmo sentido dentro da frase, tá certo? Olha aí o relógio mais uma vez. Voltei, pessoal. Vejam, preenchi com alguns conectivos, mas claro, vocês podem ter utilizado conectivos diferentes. O importante é que sejam conectivos que façam sentido para o que a frase está tentando passar, tá? Vamos lá. Crianças esportistas são jovens com mais probabilidade de ficar longe de drogas e perto dos hábitos saudáveis. Além disso, eu coloquei o além disso, o adicionalmente, ademais, mas só precisava de um mesmo, tá, gente? Além disso, o esporte mobiliza a inteligência, envolvendo estratégias, visão global, capacidade de lidar com situações de problema. Entretanto, coloquei o entretanto, paradoxalmente, contudo, no entanto. E vocês podem ter colocado até outro diferente, como eu já citei. Entretanto, no Brasil, ainda estamos longe de uma iniciação ao esporte realizada desde a infância. A exemplo disso, uma pesquisa divulgada em 2013 pelo Instituto Ayrton Senna mostra que 30% das escolas públicas brasileiras não oferecem espaço para a prática de educação física. Como vocês podem prestar atenção, né, gente? Usamos conectivos e que esses conectivos contribuem para uma progressão textual, ligamos as frases umas às outras, as ideias fluem bem melhor, enfim. E claro, vocês podem ter utilizado conectivos diferentes, mas o importante é que sejam conectivos e que sigam a mesma linha de raciocínio, tá? Não adianta você colocar um conectivo de adição onde não era para ser colocado. Então, a ideia é essa, que vocês conheçam vários tipos de conectivos para que o texto de vocês fiquem mais rico, mais bonitos, a estrutura, enfim, tudo mais. Aquelas velhas dicas: elaborar uma redação por semana, leituras diferenciadas, ler redações nota 1000. Não deixem de fazer isso, gente. Vocês vão ver que isso vai contribuir bastante para as redações de vocês. Sugestão de tema: perspectivas e desafios da educação à distância no Brasil. Eu sempre costumo dizer, gente, que o Enem é aquele tipo de prova que não vai colocar uma redação que esteja, um tema de redação, que esteja muito em voga. Mas depois de uma pesquisa assim aprofundada, eu percebi que esse tema, inclusive muitos outros professores, eles estão apostando nesses temas aí. Professores, aqueles famosos professores que sempre acertam quais são os temas, né? Um ou dois aí famosinhos que sempre acertam, eles também estão investindo nesse possível tema, porque embora a pandemia esteja aí acontecendo, essa questão da educação à distância tá vindo desde ali o comecinho do ano, né? Essa questão forte aí, desde fevereiro mais ou menos, março, janeiro, fevereiro, março, aí já estamos quase no final do ano e continua aí a gente tendo aula de maneira remota, EAD, enfim. Então vejam isso, leiam com cuidado, deem pausa aí, vão atrás de outras informações acerca desse tema, porque pode acontecer, tá? Embora eu não coloque muita fé, mas
vou seguir os meus pares, meus amigos que estão arriscando que pode ser um possível tema. Trago também dicas de leitura, a importância da educação à distância na sociedade atual, é um artigo, e temos mais outros 2 artigos aí que podem contribuir para que vocês construam ótimas redações. Por fim, quem tiver sua dúvida, sei lá, pode ir lá no Instagram do projeto, perguntar, tirar dúvidas. E nós temos também um e-mail, né, gente? Quem quiser construir redações, quem quiser enviar por e-mail, envia que eu dou um retorno com muito prazer, tá certo? Então, nos vemos na próxima aula. Nossa 4ª aula acaba aqui, e próxima aula eu venho com outros pontos importantes a serem abordados. Até mais e tchau, tchau.